Boa noite. Hoje falaremos sobre mediação de conflitos do CPC pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O projeto de mediação familiar rendeu ao Tribunal de Justiça o primeiro lugar na categoria Tribunal Estadual do 5º Prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A prática consiste no exercício da mediação familiar sob a perspectiva interdisciplinar e multidirecional. E envolvem profissionais e acadêmicos do ramo do direito e também psicólogos. E para falar melhor sobre o assunto, contaremos com a presença do Dr. Paulo César Alves das Neves, ele que é juiz de direito e coordenador adjunto da Semana Nacional de Conciliação e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Gostaria de convidar a todos a acessar o nosso canal no YouTube e nosso Instagram, @Debatendo Direito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. Se você procura tecnologia, qualidade e bons preços, no Zequinha Bordados trabalhamos com o que há de melhor em tapetes personalizados, bordados em camisetas, bonés, uniformes e logomarcas em geral. E o melhor, com máquinas de última geração. No mercado desde 1993, o Zequinha Bordados preza pelo bom atendimento, oferecendo serviço de primeira linha e com agilidade. Venha nos fazer uma visita. Zequinha Bordados, Rua Campinas, número 431, Setor Bueno. Avenida Perimetral, número 2982, Setor Coimbra, dentro do Hiper Moreira. Fones 3285-6010 ou 3233-1390. Boa noite. Bem-vindo ao programa Debatendo Direito. Hoje com a temática mediação de conflitos do CPC pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E para falar conosco aqui sobre esse tema está o Dr. Paulo César Alves das Neves, ele que é juiz de direito da 5ª Vara Civil de Goiânia, coordenador adjunto do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e vice-presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Boa noite, doutor Paulo César. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, doutor Tênio, doutor Paulemar, doutor Rafael. É um grande prazer poder participar desse programa para que a gente possa esclarecer a comunidade, a população, a respeito desses métodos de solução de conflitos que a gente conhece como conciliação e mediação. Perfeito, seja bem-vindo. Nós começamos com o primeiro debate, a primeira pergunta, e gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre o núcleo de métodos consensuais de solução de conflitos do Tribunal de Justiça, abordando a sua estrutura, finalidade, objetivo, enfim, todos os detalhes para que o nosso telespectador possa entender um pouco mais sobre esse núcleo. O Conselho Nacional de Justiça, através da resolução número 125 de 2010, ele criou o NUPEMEC e também o SEJUSC. O que é o NUPEMEC? O NUPEMEC é um núcleo permanente de métodos de solução de conflitos, né? E o SEJUSC é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Para que a comunidade possa ter um entendimento do que seja, o NUPEMEC seria como se fosse o tribunal, um órgão de administração da política da conciliação. E o SEJUSC é o órgão de execução da atividade, onde são realizadas as audiências de conciliação e mediação. Por isso que aqui, só em Goiânia, nós já temos 6 SEJUSC. Quer dizer, cada SEJUSC vai executar a política. E o NUPEMEC, ele administra, ele planeja e orienta como vai ser realizada essa política. É o gestor, né? É o gestor, exatamente. E esse núcleo, esses centros, né, aliás, ele é por comarca? No interior tem também? Tem, nós temos mais de 50 SEJUSC no estado de Goiás. Ou seja, em Goiânia nós temos 6 e as demais foram instaladas nas comarcas do interior. Em Anápolis nós temos 3 SEJUSC, né? Em Aparecida também nós temos vários SEJUSC. A tendência é que cada comarca do estado de Goiás tenha pelo menos um SEJUSC, né? Para que nesse local sejam realizadas as audiências de conciliação e as sessões de mediação.
Por quê? Qual que é a ideia do novo CPC? É que a audiência de conciliação e a sessão de mediação ela seja feita no Sejusc por um conciliador ou por um mediador. O juiz, ele, na verdade, ele não vai mais praticar esse ato. Ele não vai realizar a sessão de mediação ou audiência de conciliação. Nós vamos preparar pessoas que vão ser gabaritadas, qualificadas para praticar esse ato. Ou seja, vamos qualificar pessoas para executar esse ato. E essa política é uma política do CNJ, ela é muito interessante porque você pensa bem, nós temos uma falta de juiz muito grande, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? E você vai pegar o juiz e vai colocar ele ali para fazer 10, 15, 20 audiências de conciliação ou uma sessão de mediação. Uma sessão de mediação ela pode demorar de 2 a 4 horas, dependendo da atuação e dependendo da área, né? Enquanto que você pode qualificar várias pessoas sob a batuta do juiz, ou seja, sob a orientação e coordenação do juiz, para realizar esse ato. O juiz vai coordenar a atividade, ele não vai executá-la diretamente. A forma de racionalizar o recurso humano da magistratura naquilo que é realmente imprescindível, né? E além do que, nós estamos criando as parcerias, que são as câmaras privadas de conciliação, que elas são diferentes dessas cortes de arbitragem. A corte de arbitragem é uma coisa, a câmara de conciliação é outra. Doutor Paulo, quero agradecer a presença do senhor, e é um tema extremamente novo, veio junto com o novo CPC, acho que envolve uma mudança de mentalidade, tanto do magistrado e da magistratura, quanto do profissional que opera o direito, dos advogados e até das partes também. Acho que envolve muito amadurecimento, né, por parte de todos. E a Semana Nacional de Conciliação ela já vinha acontecendo, ela acontece todos os anos, né? No entanto, agora sob uma nova perspectiva e um novo empenho, digamos assim, de todas as partes, no sentido de reforçar a Semana Nacional de Conciliação. É sobre esse o tema da minha pergunta. Em relação a como funciona a coordenação disso, o objetivo, ela ocorre aonde, se ela se passa também no interior, quem deverá proceder à conciliação e como habilitar a conciliação. Eu acho que é um tema que todos, quem já atua com uma certa frequência todos os anos, eu acho que tem familiaridade, mas por aquelas pessoas que estão entrando no mundo da conciliação, no ambiente da conciliação, eu acho que esse esclarecimento do senhor eu acho que é muito válido. Olha, a Semana Nacional da Conciliação é o maior evento que nós temos na política da conciliação e da mediação. Ela foi organizada, criada e organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela deve ser implementada no Brasil inteiro, né? E a Semana Nacional, ela, além dela ajudar a desafogar o Poder Judiciário, ela é muito emblemática, muito midiática, justamente porque a gente aproveita os resultados para poder divulgar o trabalho que é realizado pelos conciliadores, mediadores, juízes e servidores, né? Ou seja, a gente quer traduzir esse trabalho todo em qualidade e rapidez na solução dos conflitos, né? Aqui em Goiás, como no Brasil inteiro, a semana vai ser realizada de 27 de novembro até dia 1º de dezembro, né? Que cai na sexta-feira, né? Certo. Então, 27 de novembro a 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira, vão ser só 5 dias, das 8 às 18. As ações, os processos judiciais que teriam que ser remetidos para a Semana Nacional, eles já foram cadastrados, já foram enviados. Tinha um prazo limite que, se não me falha a memória, foi até dia 31 de outubro, né? E para aqueles processos extrajudiciais também já expirou esse prazo, que a pessoa teria que procurar o Sejusc para cadastrar. E quem provoca o cadastramento? É a parte? A parte. As partes. As partes, exatamente. Ela que solicita... Não é voluntário por parte do judiciário, não. Não, o juiz não manda. Porque, veja bem, a conciliação ela tem que vir das partes, né? A vontade de conciliar. Então, mais natural que a parte solicite que seu processo vá para a conciliação, que você já vê que ela já está empenhada, ela já está querendo se conciliar, e aí você só chama a outra parte, ou as duas partes podem pedir a conciliação, e o juiz remete para o Sejusc, para que ele seja submetido a uma audiência de conciliação. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Eu havia preparado uma pergunta, mas diante de uma resposta, me surgiu essa curiosidade, e eu acho que é interessante também a gente passar isso para os telespectadores, para os operadores do direito que estão nos assistindo. Qual seria essa diferença básica entre essa conciliação e
o procedimento das cortes de conciliação e arbitragem? A conciliação, ela é feita nos processos judiciais e extrajudiciais, né, que não tem aquela cláusula de arbitragem. Aqueles contratos, onde tiver a cláusula, tiver a convenção, eles vão para a corte. Aí quem vai tentar a conciliação e vai julgar vai ser o árbitro. Então o árbitro que vai conduzir esse feito. Diferentemente dessa conciliação e mediação, que ela é feita no âmbito do poder judiciário. Então é o judiciário que comanda. Então se você quer uma separação, quer um divórcio, você pode ir lá no Sejusc e tentar fazer tentar obter o seu resultado diretamente ali através de uma conciliação ou mediação. Então a diferença é que as causas que envolvem a demanda arbitral vão para a corte. Tirando essas causas, o resto vai para a conciliação. É uma mediação do Tribunal de Justiça, né, através dos seus Sejuscs, né. E a corte, ela é criada pelos seus órgãos, né, não tem nada a ver com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não autoriza, ele não regulamenta, ele não tem vínculo com a corte de arbitragem. As pessoas não podem confundir corte de arbitragem e Poder Judiciário. São coisas totalmente diferentes. Doutor Paulo, é assim, notório já na sociedade, né, que a conciliação, buscando a resolução de conflitos, ela se tornou já uma rotina. Já era uma rotina no judiciário, a partir da Lei 9.099, que é dos juizados, né, que buscou celeridade, rapidez, enfim, entregar para a pessoa que busca o judiciário o resultado que ela espera ali, né? Bom, mas sempre é possível melhorar os procedimentos, né, seja em qualquer tipo de trabalho. E quais seriam aí esses tipos de demandas que poderiam ser tratadas na Semana Nacional de Conciliação? O que poderia ser melhorado, na sua opinião, pelo núcleo ou no próprio trabalho da semana? Na semana nós vamos tratar de demandas da área do consumidor, né? Ações contra bancos, telefônicas, Saneago, CELG, e também nós vamos tratar de questões relacionadas à família, separação, divórcio, guarda, alimentos, né? O que é novidade em relação à Semana Nacional do ano passado? Não, na verdade vai ser uma repetição, né? Não Sim. tem, porque os assuntos são os mesmos. Não teve, a natureza das ações, o tipo de ação, não? Não ampliou. Né? Normalmente são aquelas que podem conciliar, que vão para lá, né? Tem o seguro do EPEBAT, né? com as seguradoras, né? Ações contra as seguradoras também vão ser incluídas, né? Então, o que eu penso é o seguinte, não só na Semana Nacional da Conciliação, mas o que a gente pode aprimorar e tentar melhorar é cada vez mais levar para o pré-processual as questões, as demandas, para que a gente solucione antes dela chegar no Poder Judiciário. Perfeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Você está assistindo TV Metrópole. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas aqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor por Goiânia. Boa noite. Voltando com mais um bloco do programa Debatendo Direito. Hoje recebendo o magistrado, juiz de direito, já qualificado aqui no início do nosso programa, até muito bem qualificado, porque é um currículo extenso, Dr. Paulo César. E hoje estamos falando sobre o tema da mediação, um tema novo, um tema importante, e às vésperas da Semana Nacional da Conciliação.
Pois bem, doutor Paulo, sobre a conscientização da população em relação a essas mediações, eu acho que é importante haver uma divulgação. Como que isso é divulgado para o público em geral, para as pessoas envolvidas? Isso cabe às partes, aos patronos das causas divulgarem? Há uma campanha por parte do judiciário e há também uma perspectiva da população de que, ao conciliar, a pessoa estaria, teoricamente, abrindo mão de um direito seu. Há uma espécie de esclarecimento em relação a isso? Como funcionaria essa questão para que não se pense dessa forma e se facilite os mecanismos de conciliação? Sim, com relação à questão da divulgação, eu sempre trabalhei isso. É importante que o tribunal tenha uma atuação na divulgação da semana, através de uma programação de marketing, né, de publicidade junto às televisões, às emissoras de televisão, jornais. É muito importante você utilizar aquele canal que vai chegar mais diretamente à comunidade, né? Então, a emissora de rádio ajuda muito, porque quase todo mundo ouve um rádio, ouve uma programação, então isso é importante. As televisões também, e também nos jornais, né? Isso é muito importante para que a gente possa ampliar e atingir o maior número de pessoas possível, né? Com relação a essa questão do amadurecimento do cidadão para que ele possa passar por um acordo, né? Isso compete ao conciliador, ao mediador, esclarecer antes da conciliação os benefícios, né? Na verdade, a pessoa ela tem que entender que ela pode sair satisfeita e a outra parte também, entendeu? Não quer dizer que alguém vai perder e o outro vai ganhar, vai ser o ganha-ganha, entendeu? O ganha-ganha, ou seja, eles vão sair ganhando por quê? O processo vai ter uma vida útil muito menor, né? Às vezes não vai ter nem processo, pode resolver no pré-processual. O custo vai ser menor, porque quanto maior for a demora do processo, o custo é maior para as partes. Vai ter que pagar a custa, vai ter que manter aquele processo, entendeu? Então, existem os benefícios e a parte diretos, e a parte também resolve aquele problema. Ela passa a folha daquele livro, ela joga para trás aquele problema e ela segue a vida. Eu acho que o pior que tem para o cidadão é quando você não resolve o problema dele. Porque ele pode até perder, mas ele vai sair e falou, vou seguir a vida, né? Vou tocar a vida para frente, isso é importante. Não pode ficar aquela coisa indefinida, né? Como acontece em algumas ações judiciais que ficam aí no Poder Judiciário por 10, 15 anos, às vezes por culpa do judiciário e às vezes por culpa das partes, que ficam recorrendo, entram com todos os meios possíveis para o processo não andar, né? Então, a gente tem que entender que o acordo ele é interessante para todo mundo. Ótimo. Obrigado. Paulo, dentro desse contexto, o que o cidadão, né, da capital ele deve fazer para buscar essa mediação e essa conciliação? E é necessário a presença do advogado ou ele pode ele mesmo buscar isso? E no interior, como é que isso funcionaria também? Ele pode buscar esse atendimento no Sejusc, no Centro Judiciário. Nós temos um Sejusc especializado em fazenda pública, para tratar de tributos municipais, né? Temos o Sejusc de família, para tratar de questões familiares. Temos um Sejusc de cível empresarial, que ele é para tratar de questões do consumidor cível, né? E a gente recomenda o seguinte, a pessoa, se ela puder ir com um advogado, a gente recomenda que ela vá com o seu advogado, para que ela possa ter essa assistência. Se ela não puder por questão financeira, ou não tiver alguém de confiança, algum contratado, ela vai assim mesmo para receber um atendimento. Dependendo da causa, ela vai ser orientada a buscar um advogado ou não, entendeu? Agora, a gente não cobra que a pessoa tenha que comparecer com um advogado, né? Mas a gente recomenda que ela vá com o seu advogado para que ela possa receber o atendimento necessário. E no interior funcionaria da mesma forma? Mesmo padrão, não tem nenhuma diferenciação entre capital e interior, né? O atendimento é o mesmo. Onde tem Sejusc, encaminha-se as conciliações e mediações do Sejusc. Com o novo CPC, com o artigo 334, o juiz, nas ações do procedimento ordinário, ele já tem que designar a audiência, né? Essa audiência, nas comarcas onde tem Sejusc, ela já vai ser encaminhada para o Sejusc. E o Sejusc vai fazer a audiência. Nesse caso, tem que estar com o advogado, entendeu? E outra coisa, claro, porque foi o advogado que entrou com a ação, né? Então, ele tem que comparecer junto com o seu cliente na ação do Sejusc. Se a parte autora está lá com o advogado na audiência de conciliação, o réu comparece sem advogado,
o que o conciliador deve orientar o réu? Ele tem que buscar um advogado ou um defensor, se ele não tiver condições de contratar um advogado, para que não haja um tratamento desigual ali, não haja uma desigualdade nas condições na hora do acordo. Então é bom que se um tiver com um advogado, o outro também esteja acompanhado por um advogado. Muito bem, doutor Paulo. O senhor que já foi lá coordenador, né, geral do núcleo, né, esse núcleo do TJ que cuida da conciliação e tudo mais, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é o funcionamento da audiência, essa audiência de conciliação, mesmo não sendo presidida por um magistrado, né, como ela se realiza, e abordasse um pouco mais sobre a questão do pré-processual, para que os nossos telespectadores possam conhecer mais essa alternativa de solução de conflitos, né? Essa audiência, ela se realiza da seguinte maneira: chegou o horário, né, declara-se a abertura dela, né, e o conciliador, ele tem primeiro explicar para as partes qual é o funcionamento, né? Ali é uma audiência de conciliação, que está buscando a solução do conflito de uma forma mais rápida, orienta eles a respeito dessa questão dos advogados, né, da presença dos advogados. Aí depois deixa as partes conversarem. O importante é você ouvir, né? Ruim, uma vez eu estava fazendo uma audiência de conciliação, aliás, de instrução e julgamento, né? Porque já tinha tido audiência de conciliação e eu vi que a parte estava inquieta lá na cadeira, né? E eu tentando resolver, né? E o advogado falando por ele, né? Mas ele queria falar, entendeu? Então é importante você ouvir, você tem que dar a palavra. Às vezes a pessoa, ela quer fazer um desabafo ali, ela quer realmente expor o que ela pensa, né? Ela não pode sair sem ser ouvida. E na audiência de conciliação, o conciliador tem que estar preparado para ouvir as partes, para em cima dessa audição, ele poder encaminhar o acordo, entendeu? Sem dizer que quando a parte fala, nem sempre é aquele assunto, é aquilo que se esperava ouvir dela. Às vezes ela traz um fato novo, alguma situação. Teve uma audiência de conciliação, né, que ela foi bastante emblemática, não aconteceu comigo, mas num desses cursos de conciliação que tomei conhecimento, era uma audiência de conciliação numa ação trabalhista, né? Aí o juiz abriu a audiência, começou a ouvir as partes, né? O rapaz entrou com uma ação de cobrança de hora extra, não sei o que, contra a empregadora, né? Aí, quando o juiz colocou eles para tentar conciliar, foi ouvir as partes, foi descobrir que, na verdade, ele entrou com aquela ação porque a empregadora era namorada dele, terminou a relação e não queria casar com ele. E ele ficou revoltado e entrou com uma ação contra ela. Aí, quer dizer, o motivo não tinha nada a ver, entendeu? E ela não queria mais casar com ele porque ele começou a beber e isso fez ela lembrar do antigo marido dela, que era um alcoólatra e praticava violência doméstica contra ela, né? E o que o juiz teve que fazer? Mais que uma conciliação familiar do que o trabalhista, né? Então é justamente isso. Às vezes a demanda não representa o problema que aconteceu lá dentro, né? Inicialmente, né? Interessante isso. Então, Paulo, e a gente eu estava querendo falar sobre a conciliação para a resolução de conflitos. Ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, ou a conciliação ela tem um momento específico do processo que ela pode ocorrer? É exatamente ali no primeiro momento naquele dever agora do novo CPC, da tentativa de conciliação, ou ela pode se dar mais para frente, como é o caso da semana de conciliação, que o processo pode estar em qualquer fase? Eu penso que você tem que tentar primeiramente ali no início, que é interessante, porque o conflito está no seu nascedouro, né? Eu acredito que é mais fácil você conciliar as partes, né? E que ainda o litígio não se aprofundou, né? E ultrapassada essa fase, o juiz a qualquer momento ele pode tentar conciliar, mesmo em grau de recurso, entendeu? A conciliação ela é sempre bem-vinda e ela pode ser tentada mesmo depois da prolação da sentença. Eu já fiz acordo em casos que eu já tinha prolatado sentença, as partes resolveram fazer o acordo, eu fiz o acordo e homologuei como se fosse a execução de sentença, entendeu? Porque então é interessante, você sempre tem que estar aberto para o acordo, para a mediação. Isso é muito bom, porque o foco ficou no resultado. Exato. E não no procedimento. E o que eu acredito é que o acordo ele é interessante, quando as partes querem mesmo fazer e elas estão predispostas a cumprir, o acordo é interessante, porque as partes trabalharam na solução do conflito. Elas construíram um conflito, levaram o conflito para o Poder Judiciário.
e ajudar a construir a solução. Quando você ajuda a construir a solução, é mais fácil você cumprir do que vir aquela sentença do juiz falar assim, eu sou o Estado, eu estou aplicando a lei, você vai ter que fazer o que eu mando, entendeu? Aí é diferente, a parte pode até resistir, você vai ter que executar. Agora não, quando ela participa, eu acredito que ela está mais predisposta, ela sai um pouco mais satisfeita para cumprir aquilo ali e resolver o problema dela. O doutor já respondeu, mas eu acho uma questão extremamente prática, né? E eu acho que tanto o operador quanto o telespectador, é importante dele saber essa questão. Como é feita a seleção dos processos que vão, na semana de conciliação, que vão para essa semana, para serem pautados? Requerimento das partes, dos interessados. Requerimento das partes. Por exemplo, os grandes demandantes, eles mandaram as relações, os bancos, a seguradora líder, que é a respeito do seguro DPVAT, entendeu? Então eles mandam uma relação. Agora você, como uma pessoa física, se você estiver demandando, você poderia ir lá solicitar que seu processo fosse para lá também, sem problema. Mas ele é também enviado automaticamente pelo próprio Ministério? Ele pode ser colocado se o magistrado entender que é uma questão que pode redundar? Eu fiz isso inclusive na minha vara, né? Eu fiz isso na minha vara, eu peguei, separei algumas demandas e mandei para a Semana Nacional. E já tinha até passado essa fase aí do 334, né? Aí eu falei, vamos tentar mais uma vez, né? Que se não vier, eu vou dar sentença, né? Então mandei para a Semana Nacional. Não foram poucos, uns 50 mais ou menos, comparado ao acervo que eu tenho, né? Mas eu fiz isso. Mandei uns casos, selecionei uns casos e mandei para a Semana Nacional para tentar uma conciliação lá no Sejusc, né? Mas se o magistrado tivesse feeling também, ele pode de ofício para tentar essa conciliação. Eu fiz uma coisa interessante, essa questão do feeling, né? Eu peguei uma ação uma vez lá na minha vara, que era uma ação de dissolução de sociedade empresarial. Sabe? Aí eu fui ler a inicial, aí vi que era marido e mulher. Rapaz, marido tem e mulher. Mais coisa. Aí tem mais coisa. Aí fui ler, já tinha entrado com ação de divórcio. Eram umas 5 ou 6 ações que estavam tramitando. Eles já lá, engalfinhados, né? E discutindo e litigando, né? Falei, sabe uma coisa, eu vou tentar uma mediação nesse caso. Que era o caso de apreciar uma tutela. Eu falei, não, mas antes de apreciar a tutela, eu vou tentar uma mediação. Aí marquei uma mediação, chamei um mediador meu, que é especialista em família, e nomeei um mediador empresarial também, que é um administrador de empresa, um cara muito bom, contador também, né? Falei que eu vou precisar dessas 2 pessoas, né, para que a gente pudesse equilibrar a situação, né? E ficamos lá umas quase 5 horas. Fizemos um acordo, foram resolvidas 5 ações, fizemos o divórcio, só não homologuei porque eu não era juiz de família, né? Quem mandei para minha colega homologar, ela homologou. E resolvemos o problema da empresa deles, quer dizer, acabamos com tudo. Cara, em 5 horas resolvemos 5 ou 6 ações. Interessante. Isso ia durar quanto tempo, hein? Nossa, quantos anos? E acabar a empresa deles, só na briga ali, ó. Acabaria com a empresa. Acabaria com a empresa. Muito bom. Nós vamos falar agora sobre os conciliadores, mas falaremos no próximo bloco. Você está assistindo TV Metrópole. Você que valoriza seu bem-estar, a Maiara Camargo oferece o que há de melhor em tratamentos faciais e corporais, trazendo ainda mais beleza e autoestima para o seu dia a dia. Toda novidade sobre estética e micropigmentação, com profissionais altamente qualificados, oferecendo cursos de alto padrão, limpeza de pele, massagens, designer de sobrancelhas, bumbum na nuca, manicure, pedicure e muito mais. Venha se valorizar e sair daqui arrasando. MC Estética, Rua 113, número 36, Setor Sul, Goiânia. Fones 3624-3700, 99925-8194. Retornando para o último bloco do programa Debatendo Direito, hoje falando sobre mediação de conflitos do CPC no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e aqui com a presença do magistrado Dr. Paulo César Neves, que nos deu a honra aqui de debater conosco direito, né? E, doutor Paulo, com relação aos conciliadores, nós temos aí a Semana Nacional de Conciliação, que foi falado, né? E com relação aos conciliadores, quem que pode ser conciliador? Qual o pré-requisito?
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A questão da formação dos conciliadores, ela é extremamente importante para que o sistema dê certo, né? Desde que quando eu comecei a atuar, eu sempre pensei na qualificação. Eu acho que o conciliador e o mediador, ele tem que se profissionalizar. E como ele vai se profissionalizar? Ganhando, tendo uma remuneração. Porque não adianta a gente querer fazer um bom trabalho e você ficar trabalhando com estagiário, do direito, você ficar pegando as pessoas assim para fazer um bico ali. Não pode fazer bico. A pessoa tem que se profissionalizar, se dedicar, porque ela vai estudar, ela vai se preparar, você vai cobrar índice de conciliação. Não que ele seja obrigado a fazer o acordo, né? Porque se você obrigar o cara a fazer acordo para ele receber, para ele se manter, às vezes ele vai tentar forçar um acordo e não é a ideia. A ideia é que você consiga fazer o acordo naturalmente, né? Tem um empenho, né? Das mas ele tem que ser do empenhado, ele tem que ser dedicado. E ali, com a nova, com o novo fluxograma da ação, ele vai ser o cartão de visita do Poder Judiciário. Vai ser a primeira pessoa em que o advogado e as partes vão ter contato na audiência de conciliação, antes mesmo do juiz. Então tem que ser uma pessoa bem preparada, tem que ter formação, ela tem que ter ética, tem que ter conhecimento. E quem pode ser conciliador? Ele tem que se submeter a um curso devidamente autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, para que ele seja certificado. Sendo certificado, esse curso, ele faz um curso de 40 horas e tem mais 60 horas de 40 horas teóricas, né, e mais 60 horas de estágio prático. Tem que ser advogado ou não? Não, pode ser de qualquer área. Ele pode ser um psicólogo, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser desde que seja uma área que a pessoa possa desenvolver bem essa atividade, né? Feito o curso, ele vai ser, depois dele passar pela teoria e pela prática, ele vai ser certificado, né? Ele sendo certificado, ele vai se inscrever no Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores do CNJ e no cadastro local do tribunal. E ele, inscrito nesses dois cadastros, ele vai poder tanto atuar aqui em Goiás, como ele vai poder atuar em São Paulo, atuar no Rio de Janeiro. Ele vai poder ter uma atuação nacional se ele estiver devidamente cadastrado e regular, com a inscrição regular. Perfeito. Só para o nosso telespectador ficar mais bem informado, então, quem tiver interesse profissional de várias áreas, né, curso superior, ele basta fazer esse cadastro, né, no site do Tribunal de Justiça ou no site nacional, né? E só para fixar para o nosso telespectador, qual que é a data da Semana Nacional de Conciliação? Vai ocorrer aqui em Goiás quando? De 27 de novembro a 1º de dezembro. Agora, ótimo. Ok. Bom, a gente sabe que as matérias judicializadas, elas vêm aumentando cada vez mais. E os instrumentos do judiciário são instrumentos geralmente do judiciário e da própria norma do direito, são instrumentos às vezes burocráticos. E o judiciário vem tentando, como a gente vem falando do tema hoje, a conciliação é um deles, desenvolver métodos menos burocráticos, com resultados mais efetivos, na solução dos conflitos, de forma mais barata, enfim. Foram criados nesse sentido juizado especial civil, eu destaco as cortes de arbitragem, as câmaras de mediação e conciliação. Qual a diferença desses canais criados para a população, para o nosso público, tanto das redes sociais quanto da TV, para ele entender melhor qual a diferenciação desses canais que existem de solução de conflitos? Existe uma diferenciação com relação ao procedimento, né? Correto. Por exemplo, com relação ao juizado especial. O juizado especial tem até 40 salários mínimos, a pessoa pode ir lá, até 20 salários mínimos, ela pode até comparecer sem advogado, faz uma reclamação, uma termação, vai ser marcada uma audiência de conciliação. Acima disso, ela vai ter que postular representada por um advogado e tem aquele trâmite da Lei 9.099, né? Hoje, não tem muita diferença do juizado para a justiça comum. Porque o juizado está assoberbado, tem ações, um número muito alto de ações protocolizadas, né? Tem juizado aí que está marcando audiência para 2018, até 2019, se não me falha a memória, viu?
Enquanto na justiça comum está a mesma coisa. Aliás, está até menos, né? Às vezes até menos. Porque na minha vara mesmo não tem audiência para o mês de dezembro, entendeu? Então, o juizado está soberbado, tem que servir mais da conta. Agora, a corte de arbitragem depende de ter instituído aquela cláusula, uma convenção de arbitragem, para que aquela pessoa possa levar lá, né? Na relação contratual. Agora, com relação à conciliação e à mediação, ele poderá procurar o Sejusc ou a Câmara de Mediação e Conciliação para tentar solucionar o problema dele. As partes poderão procurar. As partes poderão procurar. Interessante. Exatamente. Se for uma questão de família, procure um Sejusc de família. Né? Então, a bem da verdade, hoje as partes têm alguns mecanismos, basta que ela se interesse e às vezes até o profissional que assiste às partes venha esclarecer isso para ela, para que a solução da demanda dela seja uma solução menos desgastante do ponto de vista emocional, porque toda lide desgasta emocionalmente as partes, e do ponto de vista financeiro, do tempo. Eu acredito, olha, que os advogados que tiverem um olhar assim, vanguardista, eles vão ver isso aí como uma grande oportunidade. Por quê? Aquele advogado que ele se preparar, que ele investir na conciliação e na mediação, esse trabalho ele vai poder fazer inclusive no escritório dele. Ou ele se vincular a alguma câmara de mediação, ou já levar direto para o Sejusc, entendeu? Isso vai ser bom para as partes, para o advogado e para o sistema, porque você vai conseguir resolver um problema com mais rapidez e qualidade, a um custo menor para as partes. E vai girando. Porque hoje, se você judicializa, você não tem condições de saber se aquela demanda vai demorar 1 ano, 2 anos, vai depender muito de onde ela vai cair, para onde ela vai ser distribuída, e da rapidez do sistema, né, que não está fácil. Claro. Porque, eu estou me alongando aqui, mas só para finalizar, né, porque nós temos mais de 100 milhões de processos, de ações judiciais tramitando no Brasil. Ou seja, se você for comparar aí, se você considerar que nós temos 200 milhões, né, praticamente está todo mundo litigando. Cada ação tem 2 partes, né? Então 100 milhões, mais de 100 milhões de ações tramitando no Poder Judiciário do Brasil. Nenhum país do mundo tem tanto processo judicial igual no Brasil. Doutor, uma curiosidade, antes mesmo do colega Rafael Zardini fazer sua pergunta, mas para o telespectador ele entender melhor essa diferença entre a Corte e a Câmara de Mediação e Conciliação. A Câmara tem vinculação com o Poder Judiciário? Também não. Também não. A Câmara ela é privada. Sim. Por exemplo, várias pessoas estão constituindo câmaras, vários advogados, até pessoas que não são advogadas, entendeu? Estão constituindo câmaras para quê? Para criar uma estrutura para fazer a conciliação mediação mediante pagamento. Quer dizer, a pessoa leva lá para a Câmara, ela vai pagar um valor X, que é o valor da termação, vai ser designada uma audiência e na audiência vai ser tentada a conciliação. Quer dizer, vai ter um custo menor do que uma ação judicial, mas vai ter um custo, não vai ser gratuito, entendeu? E no Sejusc também já estão querendo implementar uma cobrança menor de custos para incentivar a pessoa a entrar no Sejusc, mas vai ter realmente uma cobrança diferente do que ocorre hoje, que não se cobra nada. Doutor, a Comissão de Acompanhamento Forense da OAB, presidida pelo doutor Fabrício Brito, apresentou sugestão ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para instituir permanentemente, né, essa conciliação para que as partes na capital e no interior possam se conciliar com maior frequência. Essa proposta, ela é possível, ela é viável, ela atende às expectativas da sociedade e ela reduz as demandas em trâmite no Poder Judiciário? Qual que é a opinião do doutor? Claro. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito o ano inteiro. A Semana Nacional da Conciliação, antigamente, ela era mais útil, né? Quando não tinha Sejusc, quando a política da conciliação não estava tão forte igual está hoje, né? Em 2010, quando foi editada a resolução essa 125 do CNJ, a gente não tinha nenhum instrumento da conciliação. A gente tinha só o artigo 125 do antigo CPC, né? Que falava que o juiz podia conciliar e né? E aquela audiência era 331, né? Preliminar de conciliação, né? Então, mas não havia aquela cultura de você tentar conciliar. Tinha alguns magistrados que eles chegavam lá e falavam assim, chegavam na audiência de conciliação e falavam assim, tem acordo? Quando você começa a audiência tem acordo, a parte fala, não, acabou. Morreu. Né? Como é que você começa pelo fim?
Você tem que conhecer as partes, conversar com as partes, ouvir de cada uma, para depois você tentar fazer alguma proposta, entendeu? Como também alguns advogados que eram resistentes à conciliação. Uma vez eu fui fazer uma audiência de conciliação, falei, gente, vamos começar aqui a conversar, que eu acho que um acordo é bom para vocês, né? Aí a advogada virou para mim e falou, não, doutor, eu não estou aqui para fazer acordo, não, estou aqui para brigar pelo meu cliente. Aí eu falei, calma, doutora, eu sei que a senhora quer defendê-lo da melhor maneira possível, mas o acordo às vezes vai ser bom para ele, né? Então, quer dizer, nós temos que vencer esses obstáculos, mudar a cultura, não só da população, mas também dos operadores de direito, né? Então, aí veio que a resolução 125 melhorou demais da conta, né? O CNJ teve esse poder de colocar os tribunais para começarem a fortalecer essa cultura. Depois veio o novo CPC, já com alteração muito significativa, fortalecendo a conciliação. Veio a lei da mediação, né? Depois teve uma reforma lá da lei da arbitragem também. Quer dizer, todos esses diplomas vieram com a finalidade de fortalecer esse tipo de política, né? Então eu acredito que antes a gente só tinha a Semana Nacional, que era emblemática, e agora a gente tem que conciliar o ano inteiro. Inclusive, se o tribunal achar interessante, fazer as semanas estaduais. Você faz a Semana Nacional, conforme o CNJ determina, você pode fazer uma no começo do ano, ou lá no meio de maio, junto, faz uma estadual. Uma estadual para que você possa também tentar dar maior vazão ao número de problemas, de processos que a gente tem. Essa sugestão da comissão, né, de acompanhamento forense foi nesse sentido, criar a semana estadual de conciliação. Não só uma vez no ano, mas de forma permanente, né, com uma periodicidade que justifique. Parece que em 2015, quando eu era o coordenador, eu sugeri isso para o presidente da época, então, o Margador Leobindo, a gente fazia a estadual e a nacional. Isso. E aí ele achou interessante a ideia, mas aí nós não conseguimos implementá-la, né? Mas já é uma ideia nossa também, casou com essa ideia da comissão, né? Eu acho muito interessante, muito importante, e aí vai ser salutar, não só para a sociedade em geral, mas também para o Poder Judiciário. A gente poder fortalecer o Poder Judiciário como? O Poder Judiciário só se fortalece resolvendo problemas, resolvendo conflitos. Não adianta. Se você tem que resolver o problema da população, tem que ficar satisfeito com você. Se o Poder Judiciário quer e a OAB quer, vamos conciliar. Doutor Paulo, só para encerrar, nós já estamos aí com o nosso tempo esgotado, mas tem aqui uma perguntinha rápida, que é sobre o projeto de mediação escolar. O que vem a ser? Tem uma previsão de colocar em prática? Sim, isso é um projeto muito interessante. Qual que é a ideia nossa? A ideia é a capacitação de professores, de gestores, né, e daqueles alunos líderes em mediação, para que eles possam resolver os conflitos que ocorrem dentro das escolas e com aquelas famílias que moram ali próximo à escola, que tem seus filhos naquela escola, né? Então a gente ia criar núcleos de conciliação e mediação dentro da escola, para resolver problemas relativos a bullying ou outros temas que sejam importantes naquela determinada unidade escolar, né? Eu acho que é um projeto bom, um projeto importante, que deverá ser implementado o mais breve possível. Paulo, o tema muito bom, o papo muito interessante. Às vésperas da Semana Nacional de Conciliação, acho que não foi acaso e eu acho que foi extremamente oportuno esse nosso debate hoje. Mas caminhamos para o final do nosso tempo. Quero agradecer muito aqui a presença do senhor, em ter vindo falar sobre essa temática, agradecer ao tribunal, aqui o senhor representando, né, a Justiça Goiana, agradecer aos meus colegas e aos telespectadores e convido a todos para assistir o programa e até a próxima semana para mais um Debatendo Direito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez.